O colapso do 155º Brigada Mecanizada da Ucrânia ilustrou falhas graves nas suas forças armadas, apesar do treinamento extensivo oferecido por países ocidentais como Polônia e França. Composta por aproximadamente 5.800 soldados no início, a brigada enfrentou problemas operacionais significativos, como falta de motivação, desorganização interna e escassez de equipamentos essenciais. Antes de entrarem no campo de batalha, cerca de 1.700 integrantes desertaram, um reflexo claro da falha nas estratégias e no planejamento das operações, mesmo com a assistência de potências internacionais. Este episódio se tornou um marco crítico no conflito, revelando a desconexão entre os padrões elevados de treinamento e as duras realidades do combate. Apesar do enorme investimento em recursos e na implementação de tecnologia moderna, a falta de uma infraestrutura logística eficiente e de uma coordenação centralizada entre as unidades causou o desmantelamento dessa brigada, antes mesmo que ela pudesse ser testada efetivamente em combate. Muitos dos soldados, inicialmente entusiastas, se viram diante de uma escassez de materiais e de uma liderança que falhou em orientar de forma coesa a unidade, resultando em uma quebra de disciplina e foco. Esse incidente revelou uma falha estrutural significativa dentro das forças ucranianas, a dificuldade em integrar efetivamente novas unidades e a falta de alinhamento entre os planos de comando e as realidades do campo de batalha. A queda da brigada expôs uma discrepância marcante entre os objetivos definidos por Kiev e os desafios reais enfrentados pelas tropas no terreno, resultando em uma moral abalada e na crescente percepção de que os recursos e apoio recebidos do Ocidente não estavam se traduzindo em vitórias tangíveis. Isso levou a uma série de decisões de retirada e desobediência, com muitas tropas ignorando ordens superiores. Para a Rússia, a derrota da brigada ucraniana foi interpretada como uma validação da eficácia de suas próprias táticas militares. A combinação de inteligência precisa e ataques bem coordenados permitiu que as forças russas desestabilizassem a brigada antes que ela se consolidasse como uma ameaça. Essa vitória fortaleceu ainda mais a posição da Rússia no conflito, reforçando a narrativa de sua superioridade estratégica e sua capacidade de agir com agilidade. Em resposta, o governo ucraniano decidiu interromper a formação de novas brigadas e redirecionar recursos para reforçar as unidades já operacionais. Essa decisão reflete uma reavaliação da estratégia, com o objetivo de otimizar os recursos disponíveis e priorizar a experiência das tropas veteranas, embora também indique um reconhecimento tácito das falhas nas abordagens anteriores. A mudança de estratégia sublinha a crescente pressão sobre Kiev para adaptar suas operações às condições e exigências do conflito. A derrota da brigada não apenas teve um impacto devastador no campo de batalha, mas também gerou repercussões psicológicas profundas, tanto nas forças ucranianas quanto na percepção internacional do conflito. O colapso da brigada ucraniana enviou uma mensagem clara sobre as falhas estruturais dentro das forças armadas da Ucrânia e, mais amplamente, sobre as limitações do apoio internacional recebido. Países que têm fornecido treinamento e recursos, como Polônia e França, se viram cada vez mais questionados quanto à adequação e eficácia de suas contribuições. A incapacidade da brigada de traduzir o treinamento em resultados tangíveis colocou em xeque a credibilidade de suas abordagens, levantando debates sobre a necessidade de revisar as estratégias de apoio externo. A situação destacou um ponto crucial. Embora o apoio internacional seja fundamental para a resistência da Ucrânia, ele precisa ser acompanhado por uma adaptação constante às realidades do terreno. O fracasso da brigada expôs a distância entre o treinamento fornecido e as condições práticas enfrentadas no campo de batalha, sugerindo que os programas de assistência, apesar de bem-intencionados, podem não estar alinhados com as necessidades imediatas das forças ucranianas. Isso também gerou um debate sobre a adequação dos recursos e equipamentos fornecidos, já que a falta de resultados concretos coloca em risco a confiança nas intervenções externas. Além disso, os aliados ocidentais começam a reconsiderar o impacto real do seu apoio, temendo que os recursos estejam sendo mal direcionados ou utilizados de maneira ineficaz.
Os analistas observam que este episódio pode marcar uma mudança decisiva no conflito, agindo como um ponto de reflexão sobre a eficácia do apoio internacional e a necessidade de uma abordagem mais prática e realista por parte dos países ocidentais. A falha dessa brigada expôs a vulnerabilidade das forças ucranianas e a complexidade de lutar contra um exército adversário altamente adaptado e experiente. Para muitos, isso serve como um alerta de que a simples transferência de recursos não é suficiente. É necessário um foco maior na integração das estratégias de treinamento com as necessidades operacionais imediatas. O governo ucraniano, agora sob crescente pressão interna, tem o desafio urgente de não apenas continuar buscando apoio externo, mas também demonstrar uma capacidade renovada de aproveitar esses recursos de forma mais eficaz. A capacidade de transformar as lições aprendidas com os fracassos passados em sucesso futuro será crucial para fortalecer sua posição e reverter as falhas anteriores. Além disso, a perda da brigada não afetou apenas a moral das tropas, mas também criou uma sensação de incerteza dentro do governo ucraniano. Os líderes políticos em Kiev agora enfrentam a tarefa de reconquistar a confiança de suas forças e dos cidadãos, mostrando que são capazes de reagir de maneira eficaz a esse revés. O desafio é duplo, não apenas se recuperar dessa derrota estratégica, mas também moldar uma narrativa que inspire uma renovação da determinação nacional e mantenha o apoio contínuo de seus aliados. O impacto psicológico da derrota, portanto, vai além do campo de batalha e se reflete na gestão interna do governo ucraniano e na sua habilidade de reorientar a guerra para obter vitórias em outras frentes. Enquanto isso, a Rússia segue consolidando suas vitórias, avançando de forma consistente nas áreas que anteriormente seriam defendidas pela brigada desmantelada. Este avanço não apenas reforça a posição estratégica russa na região, mas também amplia sua influência sobre territórios que são vitais para a continuidade do conflito. O controle dessas áreas não só representa uma vitória tática, mas também um ganho político significativo, permitindo à Rússia estabelecer uma base mais sólida para projetar poder em outras frentes do conflito. Ao dominar essas zonas, Moscou não apenas fortalece sua capacidade de mobilização, mas também altera o equilíbrio de poder, deixando claro para seus aliados e adversários que sua estratégia de longo prazo está progredindo com sucesso. Esse movimento russo também pode ser interpretado como uma provocação indireta às potências ocidentais, forçando uma reavaliação das estratégias de apoio à Ucrânia. Com o controle crescente da Rússia sobre territórios-chave, fica cada vez mais claro que as abordagens tradicionais de apoio, como o envio de treinamento e equipamentos, podem não ser suficientes para garantir uma resistência eficaz diante da superioridade russa em termos de coordenação, tecnologia e recursos. O colapso da brigada ucraniana serve como um alerta de que, apesar do suporte militar, os desafios internos da Ucrânia, como falhas logísticas, desorganização e deficiências na liderança, precisam ser abordados com urgência para evitar mais derrotas significativas. Este episódio também revela as complexidades do conflito, expondo as vulnerabilidades de um sistema que, apesar de receber apoio substancial, falha em integrar esse suporte de forma eficaz. As dificuldades enfrentadas pela brigada desmantelada são um reflexo das limitações do treinamento fornecido, da falta de recursos e da desconexão entre os comandantes e suas tropas no terreno. Além disso, a falta de uma estratégia coesa para otimizar os recursos disponíveis e adaptá-los rapidamente às circunstâncias do campo de batalha revela falhas estruturais profundas que, se não forem corrigidas, podem minar a capacidade da Ucrânia de resistir para avanços russos. À medida que o conflito avança, será crucial que a Ucrânia absorva as lições desse episódio e reformule suas abordagens para garantir que seus esforços de resistência não sejam em vão. A adaptação das táticas militares, o reforço da logística e, principalmente, a melhoria da liderança são aspectos essenciais para que a Ucrânia possa resistir à pressão crescente das forças russas e superar os desafios que surgem no horizonte. A falha de uma brigada não pode ser
ser vista como um simples revés, mas como um indicador de que as estratégias precisam evoluir e que o apoio externo deve ser mais focado, adaptado às necessidades reais do campo de batalha. Esse momento também marca uma virada para os aliados internacionais da Ucrânia, que terão que refletir sobre a eficácia do apoio contínuo, além de considerar ajustes nas políticas e ações que possam ter um impacto real no fortalecimento das forças ucranianas. O tempo de intervenções pontuais está se esgotando e agora é necessário pensar em uma abordagem mais integrada, levando em conta as condições dinâmicas do terreno e a complexidade do conflito em curso.